Olá pessoal, sou Domingos Viscondes, educador financeiro. Hoje falarei sobre alguns cuidados que o empreendedor deve ter ao contratar sua dívida boa. Falei sobre a diferença entre a dívida boa e a dívida ruim em outro vídeo aqui neste canal. Também comentei a respeito da dívida ruim em outro vídeo. Vou explicar como contratar a sua dívida boa com as melhores condições. Primeiramente, o empreendedor deve ter em mente de forma muito clara quais os objetivos a serem atingidos com a contratação da dívida boa. Qual será o prazo de amortização dela e quanto será o incremento de rentabilidade nos resultados da empresa. Por exemplo, o proprietário de uma rede de pizza bastante frequentada na sua cidade deseja abrir mais 3 unidades nos próximos anos. Para isso, ele hipoteca as suas 2 unidades atuais para amortizar no prazo de 4 anos. Com essa operação, ele espera aumentar a lucratividade da empresa em 10%. Com base nisso, podemos definir os principais fatores a serem considerados na contratação da dívida. São eles: primeiro, prazo de amortização da dívida. Quanto maior o prazo, maior será a taxa de juros. Isso acontece porque o credor precisa lidar com um risco maior quanto à variação da inflação e da taxa de juros. No prazo de muitos anos, muitos eventos político-econômicos podem ocorrer, inclusive formando um cenário mais pessimista. Diante disso, o credor cobrará de você, devedor, o maior prêmio possível para compensar o risco que ele ocorrerá contigo. No caso do exemplo Supra, se o empresário concluir a expansão no prazo próximo ao da amortização, mais condições ele terá para amortizá-la dentro do prazo. Caso contrário, vendo que a expansão levará no mínimo 5 anos, por exemplo, ele terá que alongar essa dívida, arcando consequentemente com uma taxa maior. Segundo, custo total da dívida. Quanto maior o custo, maior deverá ser o incremento de rentabilidade auferido com a expansão. Isto acontece porque, caso os juros a serem cobrados sejam maiores do que os lucros adicionais auferidos com a expansão, você terá que rolar a dívida enquanto perdurar o saldo a ser quitado. No caso do exemplo Supra, se o empresário contrair uma hipoteca com custo total anual de, digamos, 4% ao ano, com abatimento de 100% do principal somente no final do prazo, para facilitar os nossos cálculos, ele necessitará rolar a dívida caso aumente a taxa de retorno em 10% no prazo de 4 anos da amortização. 10% dividido por 4 anos é igual a 2,5% ao ano, que é menor que 4%. Lembrando que, neste caso, aplica-se o juros simples. O empresário precisa saber previamente quais serão os custos envolvidos na composição do custo total da dívida. Por exemplo, na hipoteca, além dos custos bancários, existem as custas cartorárias. A decidir contrair uma dívida para alavancar o teu negócio, mude de analisar o perfil da dívida. Verifique o prazo, a forma, tipo de tabela, custo, efetivo total, as demais cláusulas contratuais, mora por inadimplência, exigências de garantias, exigências de avalista, etc. Analisar com a ajuda de um educador financeiro é um bom caminho. Se você deseja aprender e se alavancar com segurança para aumentar os resultados da sua empresa, então venha conhecer nossos conteúdos através de nossas mídias sociais. Nos vemos no próximo vídeo.